Obrigado por entrar nesse vídeo. Não deixe de se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo. E se você também quiser viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere no primeiro link na descrição e é só seguir tudo que está naquele curso. Por apenas R$ 28,94 ao mês, você pode viver de YouTube também. Abraço. Um ponto agora que é inevitável depois de toda essa explanação que você fez aqui. Ó. A gente vê o Mika desde 11, 12, 13 anos botando para quebrar. E aí o mundo inteiro conheceu ele. Dado que há pouco tempo teve aquela questão causada, alguém vai falar. Desde os 13, toma anabolizante esteroide. Você sabe disso, isso não é a voz do Sim, Alexandre. com certeza. Se incomoda em falar disso, mestre? Não, vamos falar. Então me fala, porque assim, ó, deixa eu primeiro dar um meu relato. Assim que saiu a questão do Mika e que veio a público, eu fiz contato com o mestre para entender o que estava acontecendo e ele carinhosamente e de maneira muito, assim, clara, me mandou todos os exames, sem eu nem ter pedido, mandou todos os exames. Eu queria fazer uma entrevista com um médico profissional, médico do esporte. Agendas não bateram, mas eu me consultei com vários. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, ó, todos eles falaram o seguinte, a questão do clomifeno funciona porque atletas que fazem uso de esteroide por muito tempo inibem o seu eixo. Fato. E aí a ligação hipófise espermatogênio fica comprometida porque o eixo está inibido. O clomifeno só serve para religar, como se fosse uma ligação direta, né? Botar o carro para pegar. Serve para isso. O clomifeno em si não melhora a performance de ninguém. Você pode se entupir de clomifeno, que se você não tiver com comprometimento no eixo, de nada vai adiantar. E eu falei com 4. 3 me mostraram o seguinte, olha, ele está com o eixo bom e o clomifeno não aumentou os índices de testosterona dele. Nem durante o uso. Se você me permitir, eu vou botar aqui na tela os exames, tiro o nome do médico. Fica à vontade. E isso, eu falei, cara, de fato, o clomifeno não... É a minha opinião, compartilhada com alguns médicos. O clomifeno nem precisava ter sido administrado, porque se o problema não é o eixo, ele não vai fazer com que o Mika atinja níveis suprafisiológicos. E nos exames antes da administração de clomifeno, para os depois da administração de clomifeno, a testosterona nem andou. Foi de 280 para 380. Porra, 100 nanogramas por decilitro de sangue é nada. Ou seja, no intervalo de 1, 2, 3 anos, o Mika nunca teve níveis suprafisiológicos de testosterona. É isso mesmo, mestre? Eu acho assim, vamos porque é fato, que não tem como contestar. Mika caiu no doping. Fato. Não tem como contestar. Não tem como contestar. Mika caiu no doping com clomifeno e pegou 1 ano. Certo. Isso a gente não tem como contestar. A pena de clomifeno, ela começa de 2 a 4 anos quando o clomifeno é utilizado com objetivo de performance. TPC. Né? Então, foi pego, aí vão dizer, o fulano caiu. Assim, eu não vou citar nomes porque eu acho que pode constranger, como eu falei. Eu não precisava estar aqui. As pessoas esquecem com facilidade as coisas. Então, as pessoas que cuidam da nossa imagem disseram, cara, você não precisa se expor por isso, você não precisa falar disso. Mas eu acho que é importante falar por uma questão de educação, para as pessoas entenderem tudo o que aconteceu com a gente e para que não aconteçam com elas. Então, Mika caiu com clomifeno utilizado como performance 2 anos. Né? A usada teve acesso a todos os nossos testes durante 2 anos. A usada, ela é um órgão que ela não vem para passar a mão na cabeça de ninguém, ela vem para te punir. Sim. E diferente de alguns outros órgãos onde você vai me acusar, então você é obrigado a provar que você está falando é verdade. Não, a usada acusa. Sim. Te defende do jeito que tu puder, porque eu venho para te pegar. Então a usada teve acesso aos exames médicos. Inclusive os que você me enviou. De todos. Então, assim, será que não tem um médico capacitado lá dentro para dizer se o Mika fez uso ou não de anabolizante? Será que não tem um médico capacitado? Será que o Mika é tão gigante assim a ponto de eles quererem passar a mão na cabeça do Mika? Porque o Mika é gigante no esporte pequeno. Perfeito. Mika tem 458 mil seguidores. Hoje, dentro do jiu-jitsu kimono, ele é o cara que mais tem visibilidade no mundo. Sim. Ele só perde pro Gordon, que é um cara que não é do pano. É verdade. Então, vem o Gordon, que não é do kimono, mas quando a gente fala de kimono, o Mika é o cara que tem a maior visibilidade. Mas quando a gente fala em 458 mil... De maneira global, não é grande. É nada, ele é pequeno. Então, assim,
Tem várias... Se a pessoa entrar no site da USADA, ela vai digitar lá clomifeno, ela vai ver que tem vários atletas que pegaram 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas esses tinham o eixo deixando claro que fizeram uso de anabolizante. Então a USADA viu e disse, peraí, cara, esse moleque aqui não estava devendo, sabe? Assim, não. Pegou 1 ano que é para ficar esperto, que é para entender que tudo que passa por ele tem que ter cuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a USADA, eu comecei a estudar depois que a gente conversou, quando a USADA detecta a substância e entende que a substância não foi usada para fins de performance, no caso do clomifeno, o eixo hipotálamo, blá, 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 ele denuncia quando isso acontece ou não. Quando eles pegam casos como o que você está falando, que é o do Mika, eles mesmos fazem uma notificação e deixa lá como newsletter para quem quiser olhar, deixando claro, ó, fulano não teve ganho de performance com a utilização de tal substância. Eles fizeram isso com o John Jones na época das picogramas, inclusive. Uhum. Só que o John Jones é gigante. Sim. Num evento que movimenta milhões e milhões de dólares. É isso. Mika não é tão importante quanto o John Jones no mundo dos esportes de combate. Vamos falar a verdade. Não. Mika é pequeno. É pequeno. Porra. E eles fizeram essa newsletter falando das picogramas e que não havia ganho de performance e que essas picogramas eram referentes à notificação anterior dele. Sim. E aí liberaram ele. No caso do Mika, nem liberaram, mas existe essa notificação de que Mika não foi notificado por uso de esteroides para ganho de performance, porque as pessoas nem sabem que clomifeno não é esteroide. Não é. Eles fizeram essa notificação? Fizeram, está no site da USADA. Você consegue me mandar, que a gente bota na tela aqui? Consigo. Eu posso mandar depois, mas na verdade, eu fiquei até um pouco chateado com várias pessoas da imprensa. Sim. Porque, assim, quando você denuncia uma pessoa... Quando eles disseram doping, né, naturalmente as pessoas associam ganho de performance. Ganho de performance e uso de anabolizante. Sim. E eles, em momento nenhum, se preocuparam em transcrever o que a USADA falou. A USADA foi lá e disse, ó, Mikael foi pego com a substância clomifeno, de uso terapêutico, né? Quantidade de uso terapêutico. Eles botaram. Tá lá, Pronto. Uso terapêutico. Então, assim, foi uma quantidade tão pequena. O Mika tomou 2 potes de clomifeno. Hoje eu até mandei para você a foto. Sim. Tomou 2 potes de clomifeno com 36 comprimidos cada. Era o que ele tomava. Então, o que aconteceu? Ele tomava segunda, quarta e sexta por um período. Não alterou muita coisa, o médico repetiu. Também não alterou. Não alterou nada. E aí, não é o eixo. Pô. Não era o eixo. E aí, resumindo, ele foi pego com uma quantidade terapêutica, que isso está na pena que o Mika tomou, né, que foi prescrito por um médico. Inclusive, o médico falou que ele fez isso realmente. E aí que entra um problema que eu gostaria de deixar antes de explicar por que o Mika tinha teste baixo, que eu queria deixar explicado para os atletas. Era a minha segunda pergunta, porque a galera, antes de qualquer... Assim, ó, a ignorância faz a pessoa acusar, bater. Uhum. Eu não tenho nenhuma ligação pessoal com você, não preciso puxar sardinha para você. Você me respeita por como eu conduzo, eu te respeito pelo seu trabalho e ponto final. Se tivesse tomado, ia falar, pô, teve ganho sim. E eu sou um cara de contestar. Só que no caso do Mika, cara, não foi o caso. Não foi. E se tem ali a notificação da USADA, me manda que eu edito, boto na tela para qualquer coisa. Porque, de novo, ó, sou fã do Belfort. Tomou, pô. Ganho de performance. Sim. E eu não vou deixar de ser fã dele por isso. Eu nunca vou falar, não, era hipogonadismo. Não, teve ganho de performance. É um fato. No caso do Mika, cara, ele nunca tomou uma ampolinha de texto, pelo menos, para dizer que ali estava, porra, ó, ele tomou e por isso tá baixa. Mas aí eu preciso que você me diga o que os médicos colocaram como justificativa para um garoto tão novo ter a texto tão baixo. Eu vi no exame 280, 300 e pouco. 228. Eu tô aqui, olha só. Eu tô aqui com alguns resultados do Mika. E aí eu queria que, assim, que as pessoas entendessem. Primeiro, eu acho que mais... Aí as pessoas falam justamente... Por que as pessoas falam isso? Porque a teste está baixa, né? E pelos resultados dele anterior. Então, assim... Exato. O que eu acho que é mais absurdo você imaginar? Um garoto de 13, 14, 15 anos lutando contra faixas azuis, e lutou uma luta contra faixa preta, mas a maioria era faixas azuis que ele lutava. Ou um garoto que tinha uma 228 de teste e bateu em todo mundo durante 2 anos nos principais campeões. O que é mais absurdo você acreditar? Se eu dissesse, Alexandre, você acha que um garoto de 13, 14, 15 anos consegue ganhar de faixas azuis e de um faixa preta? Você vai dizer, ó, difícil, mas é possível. Mas é possível.
Agora, se eu disser assim, Alexandre, será que você acha que um garoto com 220 testes consegue bater no Tainan? Consegue bater no Hulk? Consegue bater no Lô? Consegue bater no Dante Leon, que é campeão mundial no Gui? Consegue bater no... Mika bateu em vários campeões mundiais. Sim, o que é mais absurdo imaginar? O que é mais absurdo imaginar? Pegar esses caras aí, meu. Então, assim, não tem, vamos de novo para os fatos. O que não dá para contestar? Mika bateu nesses caras com teste de menina. Bateu em todos os caras com teste de menina. Tá aqui, eu digo as datas das lutas. E além das datas da luta, olha só, vamos lá. Mika testou, a primeira vez que o Mika fez o teste, o Dora já explicou o que acontece. A gente na verdade, até 2021, as pessoas falavam muito dele. Mas o Mika era faixa marrom, ninguém paga faixa roxa e azul, ninguém paga. Então a gente começou a ver dinheiro na faixa marrom. Era um dos motivos. Um teste hoje, para quem não tem, por exemplo, plano, custou de 3.000, 3.500. Uma assistência de um médico é um absurdo. Então, até início de 2020, a gente não tinha dinheiro. A verdade é essa, não tinha dinheiro. Né? A gente começou a ver dinheiro em 2021. Certo. Então, 2 de abril, o Mika foi campeão do Grande Slam de Abu Dhabi, 9 de abril do World Pro, 16 de maio ele foi campeão pan-americano no Gui, e aí ele fez o primeiro teste, dia 21 de maio. Ele fez o primeiro teste que acusou ele com 228. Sabe lá quanto esse moleque estava desse jeito? Caraca. Aí, no dia 28 de maio, ele fez uma luta contra o Takti. Então, ele lutou hoje na banca com o teste de 228 com o Takti, e tá lá o que aconteceu. Monstro. No dia 12 de junho, 14 dias depois, ele lutou contra o Tainan. E a luta tá lá. Tá ali, o exame tá ali, a gente não tem como contestar. O exame dele tá ali, a quantidade de teste, tá ali o resultado. Não tem como contestar. Aí no dia... Olha só, dia 18 de junho, a gente tá falando de 6 dias depois, a gente saiu de Las Vegas e foi pro Texas. E ele lutou com o Taza. Taza é do ADCC, aluno do John Dunn, né? E desceu o sarrafo nele. Isso foi em Austin. No dia 19 de junho, a gente acordou, entrou num carro, dirigiu por horas, Mika chegou, descansou 40 minutos. Eu tenho até uma foto dele descansando, ele quebrado, e ele fez um GP onde ele finalizou todo mundo, inclusive o Pedro Marinho, que vai lutar agora e ele finalizou o cara com 1 minuto e meio. Então, Mika lutou dia 12 de junho com o Tainan, de kimono, tirou o kimono, lutou dia 18 de junho com o Taza, permaneceu sem kimono, foi para outro estado, lutou dia 19 de junho e ganhou todas essas lutas. O que o médico explica a respeito da performance dele mesmo com uma texto tão baixa? O médico não explica, o médico queria fazer um estudo científico sobre ele. O médico, quando viu, cara, isso aqui é estudo científico, esse moleque não é normal. Foi o que ele falou, eu nunca vi uma coisa assim, porque a testo, ela não influencia só na performance, as pessoas acham que tudo é força, resistência, não é. Capacidade de raciocínio. Exatamente. Capacidade cognitiva. Autoestima. Você pode começar a ficar depressivo. Entendeu? Então, Sim. O Mika, ele é um caso para ser estudado. Isso não tem como contestar. Depois a gente vai falar sobre o que aconteceu antes, mas beleza. Os dados estão aí, os exames estão aí, os resultados estão aí. O Mikael bateu em todo mundo com uma testa de menina. E aí, de novo, a gente fala, não é só a capacidade de força, a resistência. Afeta muito a parte também de raciocínio, de autoestima e tudo. Então, o Mika é um garoto diferente. Os resultados estão aí. Então, é mais fácil acreditar que um garoto desse bateu em todo mundo com essa testa, ou é mais fácil acreditar que quando ele era criança batia numa meia dúzia de faixa azul, roxa, marrom, que seja, em uma faixa preta. E aí vão falar que ele, quando era criança, com 13 anos, estava bombado. Você está entendendo? Sim. Então, assim, o garoto é diferente. As pessoas têm que entender que ele é diferente. É o que eu estou falando. Sim. Se perguntar de qualquer campeão mundial que treinou com ele, vai dizer, meu irmão, esse moleque é diferente. O problema é que, realmente, assim, a imprensa, do modo geral, não foi muito justa com a gente, sabe? Hand click. A gente sempre se manteve aberto, sempre falou com todo mundo, sempre atendeu todo mundo. E na hora de passar só a verdade, não precisava passar mais nada. Passar só a verdade, ó. Lá caiu com isso aqui, ó. Isso aqui está dizendo, a USADA está falando. Isso aqui é uso terapêutico, foi uma quantidade muito pequena. Os exames estão aqui. Só precisava fazer isso, sabe? E é por isso que eu fiquei calado todo esse tempo, e é por isso assim que eu vim aqui. Porque eu sei que você falou. Você é um cara que a gente não tem ligação. Eu tive pessoas que me convidaram para falar e eu me neguei, né? Eu tive pessoas que eu tenho ligação e me liguei. Então, assim, eu me resguardei para falar. Então, esse é o primeiro ponto. O Mika bateu em todo mundo com teste misto. Não tem como contestar. Tá. Qual foi o motivo? Então, eu consultei, depois que isso aconteceu, que eu tive esse briga com o médico... O motivo para estar com a testa tão baixa? Teste tão baixo. Então, eu consultei 4 médicos, né? E tudo assim, eu não sabia para onde correr. Fui quem é o melhor? Me disseram aí bater no Baracate. Aí fui lá no Baracate, fiz exames, paguei a consulta como um cliente normal. Porra, Baracate pesado. Mesmo. Pesado. E aí ele fez todos os exames, né? E diagnosticou o Mika. E aí depois disseram, não é o Baracate, é o Muzi. E aí eu fui no Muzi. Paga a consulta, porra, exames. Baracate.
Abriu a caixa, Muse. Só tiro de 12. Continua. E aí, depois, não tem nada a ver com Muse. É o doutor... como é que é o nome dele? Rapidinho, só um segundinho, que eu vou já pegar o nome dele. Que ele é pós-doutorado em Harvard, não sei o quê. Já trabalhou com o UFC. Franz Burini. Franz Burini. Eu sei qual é. Eu acho que até daqui, né, Carioca? Não é ele, né? E aí disseram, não é ele. É ele que vai dizer o que teu filho tem. Aí eu fui lá com ele. Aí eu disseram, não, tem um médico que é o médico que foi médico do UFC, que foi o médico do Demian, que é o doutor Felipe Reis. E resumindo, eu consultei com 4 médicos. Tops. 4 médicos tops e 3 disseram a mesma coisa. Cara, aqui tá claro, velho. Os exames do Mika estão dizendo, tá vendo isso aqui baixo? Isso aqui diz o quê? Que ele está gastando mais energia do que ele está consumindo, né? Isso aqui consumindo ingestão, você diz, de alimento, tudo. Ele está com uma deficiência alimentar aqui. Aqui está dizendo que ele está passando por um nível de estresse muito alto. Cortisol devia estar voando. Você está entendendo? Então, assim, o que acontecia? O Mikael, como eu falei, o Mikael foi treinado por mim a vida inteira. E o que eu sabia fazer era o quê? Ralar. Pau Pereira. Então, uma noção, o Mika acordava 4 horas da manhã todo dia, tá cheio de um treino meu na internet, 5 horas da manhã. 4 horas da manhã ele acordava. Aí ele treinava de 5 às 8, 5 às 8 da manhã. E aí, depois ele descansava, treinava de 2 às 4 da tarde de novo, treino de novo de 2 às 4 da tarde de novo. Aí ele descansava e treinava de 7 às 9 da noite. Isso de segunda a sexta. Aí ele termina de comer, tomar banho, vai dormir 11 horas da noite, 4 horas da manhã tá de pé de novo. 5 horas de sono ininterrupto. Né? Sábado ele treinava de 9 às 11 da manhã e ele fazia a preparação física à tarde. Domingo ele treinava de manhã de novo de 9 às 11 e fazia a parte técnica à noite. Isso ele fez por anos. Por anos. Não estou falando... Isso eu tenho mais de 100 testemunhas, eu não tenho uma pessoa. Se falar com qualquer pessoa que mora em Manaus ou qualquer pessoa que já passou por lá, falar com um atleta do Dream Art que já passou por lá, as pessoas viram isso acontecer. O Mika treinava de domingo a domingo com sono de 5 horas por dia. Aí, meu irmão. Né? Mas assim, é o que eu tô falando, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu ralava, tipo assim, eu vibrava, tipo assim, mesmo, 5 horas, cafeína e trabalho. Foi o que eu aprendi a fazer e que eu fiz com ele. Aí você junta. 2019 o Mika teve uma situação com um pet dele de estimação e ele disse, pai, eu não como mais carne nunca mais. Não como mais carne. Com o José Aldo, lá o Galo não, né? O José Aldo também. O José Aldo sumiu, foi roubado. Até hoje a gente tem... Sério? Roubaram o nosso José Aldo. Cara, foi triste, assim. Caramba. Mas foi um cachorrinho que ele amava muito, assim. Foi bem triste, sabe? Então, ele falou, eu não como carne, eu não gosto, eu curto muito os animais. Não vou comer. E aí, eu e ela, né? A gente, pai e mãe, vão apoiar. Você não quer comer carne? Então, filho, acabou. Então, todo mundo vegetariano agora. Ninguém come mais carne. Todo mundo virou? Virou, mas a gente arregou. Então, assim, hoje eu e minha esposa a gente come peixe, né? Come peixe. E o Mika a gente conseguiu convencer ele a comer derivados. Então, ele come ovo, come pouco de queijo. Então, ele é ovo-lacto vegetariano. Mas peixe não. Eu falei, filho, por que você não come peixe? Eu disse, pai, peixe é animal. Não vai rolar, não tem ideia. Não vai rolar, não vou comer. Então, você pega um garoto que treina excessivamente, né? Que treina dorme pouco. Você pega um garoto que não consome proteína, não consome gordura, né? Porque a gente até 2021 a gente não tinha acesso a um nutricionista, né? E aí você pega um garoto que é extremamente cobrado por todo mundo. Porque ele com 17 anos de idade ele já era o Mika. Estresse, pouco sono, alimentação precária no sentido de estar faltando alguns nutrientes. Sim. E um alto esforço físico. E a cobrança também, que é absurda, né? O Mika não pode ganhar. O Mika tem que ganhar rápido, ele tem que ganhar bonito, tem que ganhar finalizando, ele tem que dar show. O Mika não é um atleta comum que ganha de uma vantagem. Se ele ganha de uma vantagem, acabou. Acabou. Ele tem que entrar e dar show. É o que as pessoas esperam dele. E é por isso que ele virou o Mika. Então, assim, existe todo esse conjunto de sabe, noite de sono mal dormida, excesso de treino, alimentação. Não tem problema nenhum ser alimentação vegetariana. Hoje ele continua sendo vegetariano, mas hoje, assim, a gente come uma coisa. Eu vejo que está faltando a proteína e a gordura, eu já olho, Carol, o Mikael está assim, o que a gente pode fazer? Carol é a nutricionista dele. Carol Yoshika é uma doutoranda, ela é mestrada na USP, ela é fera. Então, hoje, assim, Carol, o ômega está aqui, ó. O que a gente pode fazer? Ela diz, compensa com isso aqui. Porque sem proteína e sem gordura, você não produz o hormônio, entendeu? Sim. Então, ele tinha tudo isso. Isso é a minha versão. Eu não preciso que as pessoas que não gostam da gente acreditem. Não precisa porque, assim, é o que eu falei. O Mika continua sendo o Mika, independente do que aconteceu. Isso não mudou nada na carreira dele em termos de visibilidade. Não mudou nada. Como não mudou na carreira de vários atletas que já rodaram. E, de novo, eu quero deixar claro, eu não estou falando que tomar esteroide é o certo. Se está na regra que não pode tomar e tomou,
Punição. Punição. Se foi por ignorância da parte de vocês ou não, lamento. Punição. Sim. Nisso a gente concorda. Sim, concordo. Só que eu acho que o ponto é... Isso, em termos de demandar sua mobilização para se justificar, é desnecessário, porque não muda nada. Não foi o primeiro a rodar, não vai ser o último e por aí vai. E, na verdade, assim, Alexandre, eu tô aqui também por causa disso. Porque, assim, ao mesmo tempo que é bom... Pô, o Mika foi brasileiro, o Mika parou o ginásio. Eu vi. Parou. Parou assim, tipo assim, monta uma gente em cima dele, que o pessoal da BJ deve ter que tirar ele do local reservado. Parou. Ah, é? Parou, fizeram isso. Ele parou. Aí ele foi no outro dia no evento do JJ, parou também. Então, assim, isso é muito bom pra gente. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma empresa querendo patrocinar ele, uma empresa de kimono muito grande. Hoje o Mika a gente tá tratando com uma empresa que provavelmente vai ser o maior patrocínio da história do jiu-jitsu, de kimono, que envolve, inclusive, uma academia nos Estados Unidos. Uau. Eu estou conversando com eles, né? E, lógico, eu quero primeiro ouvir a Kings, que é a atual patrocinador dele, 2 anos, então eu quero ouvir o que eles vão falar. Mas hoje eu tenho uma proposta de abrir uma academia nos Estados Unidos sem tirar um centavo do bolso, com um patrocinador que quer abrir uma camisa. Então, assim, isso é muito bom pra gente, mas, ao mesmo tempo, é muito ruim. Por quê? Porque, assim, você vê que o doping desculpa a palavra, merda, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Não pegou nada. Ninguém liga. Então tá errado. Ou seja, tá errado. A proposta do maior patrocínio veio depois da depois, notificação. Depois tá nem aí. Ninguém tá nem... Então tá errado. Culturalmente, o doping dentro do jiu-jitsu é uma coisa comum. Isso aceitável, tá comum e tá tudo certo. E isso tá errado. Tá errado, porque existe uma política feita de combate ao doping que ela é ineficiente e que ela precisa ser mudada. Porque senão vai continuar todo mundo tendo as mesmas ideias de que todo mundo usa anabolizante, e não é todo mundo, a grande maioria esmagadora usa, inclusive aqueles que dizem que não usam, porque eu já não é que eu estou achando, eu presenciei a pessoa fazer uso, né? A pessoa se tratar com o médico, fazer tudo certinho ali, né? Não aparecer limpo, e aí depois postar na internet lá, tô limpo. Pô, pelo amor de Deus, que hipocrisia, cara. Carandiru, tô limpo. Se você usa, cara, e tá burlando o sistema porque você acredita que os outros estão fazendo também, tá tudo bem, o problema é seu, sua consciência. Mas não vem ser hipócrita, sabe? Então, eu acho assim que a gente tem essa missão de realmente, cara, passar limpo tudo para as pessoas entenderem o que está acontecendo e se posicionar para fazer mudar isso. Então, o que aconteceu realmente é isso. O Mika, excesso de treino, pouco sono, alimentação desregulada por ser vegetariano sem orientação, que não tem problema nenhum, tá? Eu preferi, hoje eu como peixe, eu não como frango ainda, não como carne, a minha esposa também já faz 4 anos que a gente decidiu essa vida, mas assim, ele não veio atrás, ele não voltou, né? E assim, de novo, né, eu quero que as pessoas entendam o que está acontecendo com a gente para que elas não façam. Então, não cobra demais o filho, cara, sabe assim? Não cobra, deixa o moleque leve, deixa o moleque solto, sabe? Deixa ele se divertir com a jornada. Tem que ter disciplina. Mas não pode me pegar no pé. Quando eu vejo alguém... Eu recebo muita mensagem de pai, treinador. Eu imagino. E o pai querendo ser, às vezes, o Mel, que o filho seja o Mika. Ele sentando a porrada no moleque. E cobrando. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, se eu te passei essa imagem, por favor... Não faça. Você está prejudicando seu filho. Aprenda com os seus erros. Com os meus erros. Não precisa... Então, assim... como eu falei... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!